Agradecer a presença do Nicanor, secretário de governo, Manuel da Fazenda, Toninho. Motivo dessa reunião, agradecer que as presenças do Eliseu Rocha, do Maraca, do Boni, os vereadores aqui presentes, Fabiano Guimarães, Marinho Sampaio sendo representado. Nós vamos citando aí a imprensa presente. O motivo dessa reunião, o Executivo vem trazer para nós aqui, oficialmente, para que a gente possa dar sequência na casa, o orçamento para 2018. Passo já para você, Nicanor Toninho. Passa a palavra, então, ao secretário de governo, Nicanor Lopes. O prefeito pediu que nós viéssemos até a Câmara. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente Rodrigo, vereadores Fabiano, Eliseu, Boni, Maraca, a todos aqui presentes, Manuel, Toninho, essa equipe, para que nós pudéssemos trazer a mensagem do orçamento, que é a LOA, que será apreciada aqui pelo Legislativo, referente ao ano que vem. No tocante ao orçamento, quem fala é a equipe técnica, secretário da Fazenda e a sua equipe. Do ponto de vista político, o prefeito determinou que o orçamento fosse feito um real. Não tem nada fictício. Tanto é que vocês vão analisar aqui na casa que a despesa não cabe na receita. Então nós sabemos, toda a cidade sabe, vocês aqui têm ajudado muito o Executivo a recuperar Ribeirão, que nós tínhamos um orçamento superestimado esse ano, e com déficit enorme, e é uma luta, está sendo uma luta para que a gente consiga virar o ano, e o ano que vem não será diferente. O ano que vem também um ano de muitas dificuldades. Mas não adianta reclamar, porque nós temos que enfrentar toda a diversidade, buscar soluções, inovar, que o prefeito tem feito, buscar recursos em Brasília, recursos em São Paulo, para que a gente possa investir na nossa querida Ribeirão Preto. Então, em nome do prefeito Nogueira, eu quero agradecer, viu, presidente, o Legislativo, que tem feito de tudo para ajudar o Executivo a colocar de pé a nossa querida cidade. Era isso. Obrigado. Valeu. Registrar o Paulo Pereira, o Boni, uma questão do Boni ainda, o Boni, Paulo Pereira, Fabiano, Maraca, Eliseu Rocha, também Nelson das Placas, apresentado, seja bem-vindo. Manuel, com a palavra. Bom, boa tarde a todos, né? É com satisfação que a gente cumpre mais uma etapa de nossas obrigações, depois de ter feito o PPA, a gente traz aquilo que é o mais imediato, que de fato já reflete, a partir do ano que vem, na situação da Prefeitura e a proposta orçamentária de 2018. Não é a proposta que nós gostaríamos que fosse. Nós gostaríamos que tivéssemos mais condições de investimentos. Mas não temos, seremos irresponsáveis se nós não fizéssemos as despesas além das receitas. Nós não quisermos criar nenhuma situação que pudesse nos dizer se estamos sendo incoerentes e irresponsáveis. Foi feito um estudo muito criterioso, claro que causa uma grande insatisfação da equipe, porque todos os secretários ele quer fazer, ele não está lá. O problema, quem contém é o secretário da Fazenda, é aquele que é mais odiado também, porque você tem que aumentar a receita para dar condições para que todos gastem. Esse ano nós tivemos 100% dos investimentos contingenciados. Não usamos nada para investimento.
periodicamente para pagar dívida e custeio. Uma das coisas que o prefeito me recomendou logo que eu cheguei, e que foi o maior desafio, foi o seguinte: a prefeitura não pode mais ser financiada pelo calote. Você dá calote nos fornecedores para poder avançar no custeio. Isso ele determinou, porque essas consequências são consequências muito trágicas, que refletem na saúde, principalmente quando você não paga o laboratório, quando você não paga o fornecedor de remédio, ele começa também a oferecer isso. Então, esse foi o critério que nós tivemos. Na apresentação que nós fizemos aqui na quinta-feira, o último quadrimestre, que se encerrou em agosto, claro que é uma situação um pouco mais tranquila, porque nós começamos com a projeção de déficit 3.200, a projeção déficit real de 2016, que se passava para 2017. Então, 312 milhões nós já tínhamos que pagar, porque era dívida imediata. Era credores que não estavam recebendo da prefeitura. Então, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que organizar, como qualquer pessoa se organiza. Vamos ver o que dá para pagar, o que não dá, quando vamos pagar e como vamos renegociar. Contamos muito com a colaboração da Câmara, quando nós renegociamos com alguns credores e pedimos para vocês que nos desse autorização para jogar em dívida fundada, vocês nos concederam. Algumas já estamos pagando, outra começamos a pagar em 2018. Fizemos um grande plano de renegociação com os nossos credores, isso nos estimulou algumas receitas extras. Fizemos a comercialização da nossa folha de pagamento. Tudo isso nos deu uma receita extra de quase 50 milhões, que nos ajudou muito também em diminuir esse déficit. E pronto pagamento de 312 milhões, devemos ficar por volta de 100 milhões em números grandes até o final do ano. Então, foram mais 2/3 da receita paga. Agora, iniciamos 2018, situação também bastante difícil, bastante apertada. E orçamento você realiza naquilo que você arrecada. O que nós fazemos? Cortamos despesa e tem que aumentar a receita. O que com você cortar a despesa tem um limite. É que nem a doutrina da mola. Se a mola, a hora que você começa a apertar é fácil, mas chega uma coisa que você não leva mais. Isso acontece nas despesas. E na arrecadação, você tem que ser eficiente na cobrança. Você tem que cobrar rápido e tal. Também ela tem seus limites. Graças à contribuição de vocês também, da Câmara, estamos fazendo as renegociações, isso tem nos dado algum fôlego, não muito grande, mas porque as condições financeiras do país também não são fáceis. Essa proposta de orçamento que estamos entregando para vocês, vou entregar para o presidente agora, que já protocolamos aqui, ela é bem real. Nós temos aí algumas outras alternativas? Temos. Pode até haver um superávit? Pode. Agora, espero, porque as despesas aqui nós colocamos o que é possível fazer. Contamos com o estímulo do prefeito, o entusiasmo do prefeito para buscar mais recursos fora, empréstimos e tudo mais. Tem conseguido, tem tido sucesso, mas também isso tem uma limitação. Contamos uma melhora da situação nacional. Tem um reflexo do ICMS, também é uma hipótese. Mas nós não podemos fugir muito dessa expectativa para o ano seguinte, porque nós estaríamos frustrando a população de Ribeirão Preto. Então eu faço uma entrega agora ao presidente da proposta orçamentária de Ribeirão Preto 2018. Aproveitar para poucos esclarecimentos, o pessoal já estava nos perguntando aqui fora. Importante esclarecer, quando o Manuel fala em déficit,
a lei não permite déficit orçamentário. Então, o orçamento sempre tem que ser entregue de forma equilibrada. As receitas e as despesas estão lançadas de forma igualitária. É importante também dizer que esse trabalho vem desde o início do ano, primeiro com a LDO, depois com o PPA e agora com a LOA. Tá? Isso foi feito sempre com a participação de todas as secretarias. Nós tivemos reunião do PPA que tivemos mais de 100 pessoas, escutamos todas as secretarias e acabamos fazendo do jeito que o dinheiro dava. Tá? Tanto é que o que as secretarias nos indicaram e não foi possível incluir no orçamento, ficou num banco de projetos, num banco de desejos. Claro que isso pode se transformar em realidade na medida que a gente tenha excesso de arrecadação ou outras receitas ou outros empréstimos. Tá? Então, isso que fique claro. O orçamento é equilibrado, não existe déficit orçamentário. O que existe é déficit fiscal. Por que existe o déficit fiscal? Ao término do ano, nós vamos estar levando contas não pagas, vamos estar levando empenhos não liquidados. Então, a gente já vira o ano com conta anterior. E isso que, durante o ano, pode se transformar no que a gente chama de déficit fiscal. Tá? Posto isso, outra pergunta que me fizeram sobre o valor total do orçamento. Importante entender que no valor total do orçamento, nós temos tanto o orçamento da administração direta, quanto o orçamento da administração, quanto o orçamento da própria prefeitura, quanto das indiretas. Então, no total, em tudo, o orçamento das duas partes, nós estamos apresentando um valor de R$ 2.992.539.992.539.000, que é 90 milhões maior do que do ano passado. Tá? Em 3 milhões, 90 milhões é alguma coisa perto de 3%. Mas, na realidade, no orçamento da prefeitura, no orçamento direto do município, nós fomos de 2.223 milhões para 2.242 milhões. Ou seja, um crescimento de apenas 0,8%. Por que esse crescimento tão pequeno? Porque nós pegamos um orçamento ano passado que era irreal. Ele foi esticado para caber a despesa que eles queriam colocar. Nós não vamos executar isso. Tem alguma estimativa já da maneira de quanto vai executar o orçamento? Olha, certeza não tenho ainda, mas eu acho que fica em torno de 90%, 92%. Tá? Grande parte do que vai ser executado é custeio. Então não adianta nada a gente jogar um monte de projeto, um monte de sonho, e depois não vai ter dinheiro para executar. Então é um orçamento realista, um crescimento muito baixo, de 0,8% das despesas diretas da prefeitura. Se vocês examinarem depois a mensagem, você vai ver que tem despesas que a gente está considerando até que vai cair. Nós estamos considerando perda de arrecadação do próprio Fundeb, tá? E nas demais receitas, todos os crescimentos de receita, eles têm algum motivo real. Então, quando a gente imagina arrecadar um pouco mais em ISS, é por quê? Porque a Câmara aprovou uma medida que nos permitirá, por exemplo, cobrar ISS de cartões de crédito, de operações de leasing. Então, tudo isso foi pontuado e calculado. Em nenhum momento nós colocamos o que a gente deseja arrecadar, mas o que a gente tem como expectativa real de arrecadar. Então, é um orçamento feito de forma realista, estreito. É pensamento do prefeito e da equipe econômica continuar executando o orçamento como foi feito esse ano, ou seja, contingenciado a cada trimestre. Nós não vamos liberar nenhum orçamento para ser empenhado durante o ano como um todo, vai ser de 3 em 3 meses. E, claro, se conseguirmos chegar ao final do ano, como estamos chegando perto desse, eu acho que a gente já vai poder se dar por satisfeito. É isso. Qualquer dúvida? Vamos abrir.
A Câmara, então, recebe oficialmente o orçamento para 2018. Nós vamos deixar disponibilizado para todos os vereadores e, imediatamente, já vamos protocolar, a mesa vai protocolar junto à Comissão de Finanças. Tem alguém da Comissão de Finanças aqui? O Fabiano, né? Nós já vamos protocolar, Fabiano, deixar a inteira responsabilidade da Comissão de Finanças para que vocês possam se debruçar e a Câmara como um todo trabalhar nesse sentido. Câmara. Não, mais uma vez, enfatizar aqui a importância e agradecer, em nome do prefeito Duarte Nogueira, o apoio que nós temos recebido do Legislativo. E lembrar aqui que este ano serão repassados 2 parcelas a mais para as entidades assistenciais, vaga de creches nas cidades 25, né, na área da educação, 2 parcelas a mais, aí próximo de 3 milhões de reais, as duas, que é uma contribuição da Câmara de Ribeirão Preto. Então, a economia que a Câmara tem feito aqui, e esse dinheiro é importantíssimo. Com ele nós conseguimos aumentar 508 vagas de creche esse ano, graças ao apoio que nós recebemos do Legislativo. Na sessão de terça-feira nós vamos dar conhecimento oficial ao plenário e a partir daí são 30 dias para os vereadores elaborarem aí eventuais emendas. Correto, né, doutor Fernando? Isso daí, né? Questionamento, vereadores, imprensa, à disposição aí, Manuel, Toninho, Nicanor. Alguém gostaria de... Secretário, no final do ano passado, até durante a transição, houve um estudo até para estimar a dívida total da prefeitura, numa linguagem mais simples. Falava-se em torno de 2,1 bilhões, quase o orçamento. Como é que está hoje essa dívida? Eu queria que você explicasse de uma maneira bem fácil para a gente entender como está essa dívida total hoje do município e para o ano que vem. Bom, claro que toda dívida fundada, a dívida de longo prazo, ela já preocupa, mas ela já está, você já está se orquestrado. Não chegou a esse valor, chegou assim por volta de 1,6 milhões aquilo que fundava. Ainda temos algumas coisas para esclarecer, mas ainda temos com a Andaep, nós estamos discutindo, mas estamos próximo disso. A nossa tem o IPM, aqui mesmo a Câmara nos autorizou a fazer uma renegociação de prazo e tudo mais. Mas a dívida fundada, ela não nos preocupa tanto, porque ela está dentro. A preocupação é o pronto pagamento, é a dívida de curto prazo, é a dívida que ele fez o serviço e ele quer receber no caixa. Então essa dívida nós conseguimos de 312 milhões, que ele vence no ano. Se fundou, você vai passar para vários anos, mas é que vence no ano. Então nós pagamos 200 milhões dessa dívida, além do custeio. Como eu disse, claro que um sacrifício muito grande, quando você reteve todas as despesas, contingenciou os investimentos, foi eficiente na cobrança. Aproveitando, compulsoriamente, a gente sabe que a Prefeitura tem uma série de compromissos ao longo desses anos, inclusive teve a negociação de acordo dos 28%, etc. Para esse orçamento de 2018, quais desses compromissos mais pesam? PAC, acordo dos 28%? O que você pode falar em termos gerais? Bom, vamos lá. O 28 ele está equalizado, ele pesa. Ele já pesou esse ano e vai continuar o ano que vem. Nós estamos aí por faixa de 6 milhões. 12 vezes 6, 72. 72 milhões. O PAC, se ele está, ele foi assinado no passado, vi hoje no jornal, mas não foi efetivado. Então, ele começa agora. Só que já se passaram 4 anos, a carência foi no grupo. Então nós já vamos receber e dar retorno já temos que pagar imediatamente a Caixa. Temos um prazo de 20 anos, mas o tempo já está correndo, já foram 16. Então isso impacta também, não tanto ainda, porque foi liberado muito pouco recurso, e existe uma capacidade já prevista para pagar isso, é uma capacidade de pagamento. O grande impacto que nós temos é a folha. A folha, ela chegou a ficar, nós ficamos no nível prudencial, estamos hoje no nível de alerta, um pouco menos, mas praticamente no nível de alerta, porque a folha ela não diminui, ela aumenta.
Fala, mas se você não dá aumento, ela aumenta, mesmo sem dar aumento, porque ela tem uma função comercial. Hoje você fala assim, bom, então vamos aposentar o pessoal. Tudo bem, aposento, eu pago lá no fundo. Então, o que se repassava para o fundo hoje é bem maior do que quando começou o ano. Porque aposentou, ele não fez reserva, a prefeitura é obrigada a pagar o aposentado. Ficou alguém vago, você pôr no lugar, paga o que entrou no lugar e aquele que está aposentado. Então, a folha é o grande problema que nós temos. Em relação a essa parte, se você olhar no detalhamento do orçamento, você vai ver que nós deixamos para encargos do município 341 milhões. Tá? E o que pesa, além do 28,5, do 28,35, como disse o Manuel, é o que a gente tem que repassar para o IPM. O IPM, ele é deficitário desde o final do ano passado. Só que, inicialmente, o déficit era na casa de 2 ou 3 milhões. A gente cobria esse déficit com as dívidas que a própria prefeitura tinha com o IPM. Só que isso está acabando, esse estoque da dívida está terminando. Então, nós fomos obrigados a deixar no orçamento todo o contingenciamento do valor que ultrapassar o que é recolhido. Então, por exemplo, você tem o recolhimento da folha de salário, 11% do empregado, 22% do empregador, no caso da prefeitura. Este número não cobre as aposentadorias que têm que ser pagas no mês. Hoje, nós já estamos repassando quase 7 milhões além do normal para cobrir o déficit do ITM. Para 2018, nós estamos estimando no orçamento 140 milhões de reais para cobrir o déficit da aposentadoria do município. Esse déficit é crescente, em torno de 300 a 400 mil por mês. Vereador Lincoln Fernandes. Boa tarde. Nós estamos transmitindo, fala no microfone. aqui. Por favor, aqui, ó. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Secretário, na verdade, uma preocupação que a gente, no início do ano, aprovou parcelamentos de dívidas, né, com fornecedores, e a prefeitura está pagando essas dívidas, essas parcelas, né, embora com desconto, porque foi a condição exigida. A outra preocupação é com respeito ao PAC, só que o senhor acabou de dizer que acabou a carência, não é isso, Tony? Acabaram os 4... Acabou. Vai acabar em fevereiro? Isso. Há como pleitear uma carência maior? Há como pedir um prazo maior ou não? Não tem. Isso é próprio do programa. Não tem como. Não tem. Correto. Então, a argumentação que eu faço é o impacto disso, né, dessas parcelas junto com o pagamento do empréstimo do PAC, e se a prefeitura, até para o Nicanor eu faço questionamento, pensa em dispor de bens, de terrenos, em vender imóveis da prefeitura para poder reforçar o caixa. Secretário, só para complementar também, quanto representa esse PMT, essa parcela aí, sobre o orçamento nosso? Você fala do PAC já com o assim que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque foi liberado muito pouco. De um contrato de 270 milhões, foi liberado 500 mil reais. Tá. Então ela é insignificante. Só que cada parcela que for liberada, o mês seguinte já tem que estar retorno nela. E quando eu pedir 4 anos, eu tenho que pagar em cima. O quanto representa o custeio hoje da máquina? Quanto dá? Sobre o orçamento. Por exemplo, hoje, para rodar a máquina pública, quanto ela representa sobre o orçamento, sobre a receita? Difícil eu te dizer sem saber o que você entende por custeio. O custeio da máquina pública, folha de pagamento, obrigatório. Eu separado 51% em folha de pagamento, 25% vai a 90%. Você está perguntando o que a gente tem de capacidade. Isso, perfeito. Não chega a O 5%. secretário, de 300 milhões, Hoje- liberaram hoje- 500 mil só? Hoje o custo, Liberaram 500 mil. E quanto que é a parcela? Como? Quanto que é a parcela? Acima dos 500. Sabe quando foi? É mais do que 500? Não, de jeito nenhum. Ela tem 20 anos para ser paga. Então, Já está foram 4 e mais 16 anos para ser paga. Juros é TR mais 6% ao ano. o Isaac perguntou do custeio. 20 anos atrás, eu era secretário de governo do Jaba, e nós fizemos um estudo à época, estava em 74%. Eu imagino que hoje está muito próximo disso. Acima de 70% quando você coloca tudo. Tudo. Não,
O custeio é descer 90%. Custeio praticamente todo o Nós orçamento. temos 5% hoje de receita disponível. E bens, Nicanor? Vai dispor de bens? A possibilidade? Não, sim. Hoje existe um estudo, um levantamento sendo feito pelas secretarias. Na transição, primeira semana, nós somos informados que o município devia ter uns 500 imóveis. Esse número já passou dos 3.500. E aí eu quero aproveitar a tua pergunta para dizer, e conversava essa semana isso com o presidente da casa, o vereador Rodrigo, e também com o vereador Eliseu, o cuidado que nós temos que ter. Quando eu falo isso, eu falo executivo, legislativo, eu fiz parte aqui, e propus também áreas que são destinadas no município para associações, para entidades que não saem do papel. Para vocês terem ideia, nós estamos descobrindo áreas no município doada em 1960 e que não atingiu sua finalidade. Então a ideia é levantar tudo isso e fui criar um fundo imobiliário do município de Ribeirão Preto para que a gente possa vendê-lo, para que a gente possa fazer permuta. Então, imagine se hoje nós conseguíssemos pegar 100 imóveis, desse mais de 3.000, e fazer uma proposta de trocá-los para viabilizar um centro administrativo. Sim, isso foi uma das propostas que a gente já tem falado. Vereador, importante entender, às vezes quando se fala nisso, se confunde um pouco. A lei não permite a venda de nenhum bem público para custeio da máquina. Nós não podemos usar um centavo da venda de imóvel para pagar folha, para pagar aluguel ou para fazer qualquer gasto de custeio. Tá? Esse número que a gente coloca de 3.900 imóveis, ele compreende áreas verdes, imóveis institucionais e imóveis patrimoniais. A área verde é intocável, ela não pode ser vendida, negociada, como diz o Vicente Mateus, é invendável, imprestável, ela tem que ficar quietinha. O institucional, ele só pode ser utilizado para os fins institucionais e, se for usado de forma diferente, ele precisa de compensação. Então, se eu usar um imóvel institucional para qualquer outro fim que não este, eu deverei dar alguma outra área para compensar. O patrimonial, esse eu posso vender, esse eu posso alugar, esse eu posso utilizar para uma concessão, uma PPP, ou o que for. Então, esse levantamento está sendo feito de forma criteriosa pela Secretaria da Fazenda e do Planejamento. Existe uma comissão que é exclusiva dessa parte imobiliária, e ela está fazendo, primeiro, o levantamento da integridade do imóvel. Então, quando se descobre um imóvel, pede para o pessoal como é que chama? Fiscalização geral, verificar se ele está íntegro, não está invadido, se ele existe, tá? E na sequência o planejamento faz o seu valor patrimonial. Aí, muito provavelmente, como disse o Nicanor, a gente vai buscar, e aí eu tenho certeza que junto com a Câmara, porque isso tudo precisa de autorização legislativa, transformar esses bens em investimento que seja do interesse do município. Só vou passar a palavra para o Fabiano. Dentro dessa linha ainda, a Câmara também. Essa semana nós voltamos uma CE, se não me engano, o vereador Dr. Jorge Parada, com vários vereadores compondo. É um assunto extenso, que merece toda a atenção. Eu já estou com uma relação aí com alguns projetos desde 1961. E se for analisar ali, imóvel por imóvel, eu não tenho dúvida, vai encontrar muitas irregularidades aí. Imóvel que teve uma destinação, está sendo utilizado de outra forma, talvez nem pelaquela associação que adquiriu lá atrás. Ou seja, esse é um assunto que merece, tanto por nossa parte, do Legislativo quanto do Executivo, merece uma atenção muito especial, sim. E outra coisa, é hora de pôr a casa em ordem. O Nicanor disse que na transição falaram que tinha 500 imóveis, e aí vocês constataram mais de 3.000. Chegaram a 3.900. Nunca houve controle de prefeitura. Eu tenho uma coisa que talvez nem devesse falar, mas eu não lembro.
vocês terem uma ideia, a empresa que fez a cartografia da cidade, ela fez a aerofotogrametria de toda a cidade. Ele nos deu alguns exemplos de busca, e pelo cálculo dele, fora esses 3.000 imóveis, existem mais 2.000 áreas perdidas, que não estão nem registradas em cartório e que não estão nas nossas plantas. Então, por exemplo, você pega o que a gente tem registrado em cartório e em planta, joga em cima da fotografia, começa a aparecer uma porção de pequenos pedaços que são sobras de loteamento, excesso de desapropriação para viário, erro de topografia. Claro que ninguém vai achar áreas do tamanho do mundo, mas tem uma enormidade de imóveis que não tem nem matrícula. Sabe? Não adianta, a gente veio aqui para entregar o orçamento e não para chorar. Mas se vocês imaginarem a desorganização que a gente encontra em determinadas áreas da prefeitura, dá vontade de chorar. E vocês têm a área que isso atinge, que abrange? Já chegaram a Não, nós temos, bem, o que nós temos são 3.000 imóveis, sabemos que é da prefeitura, 500 imóveis regularizados, 2.500 para serem regularizados. Então, quando ele diz, você na transição tinha isso, tínhamos regularizados. Agora, você tem muitos para serem regularizados. E contamos que possa existir até 2.000 imóveis com essa avaliação cartográfica, que tem que se achar, é da prefeitura, como vai se regularizar. Ou pode ser do particular, mas ele não está regularizado, ele não está pagando IPTU, não está... O cidadão tomou posse, né, Toninho? Esse que é o problema. Nós já temos algum, pode ser até posse em área verde. O cara fez a piscina, fez a churrasqueira, talvez inocentemente. Quanto que é essa... Não, ainda estamos contratando uma empresa que faça, que nos dê condições de estar regularizando no cartório e ver isso. Então, se houver o irregular, nós vamos chamar para que se justifique, ver, devolva, mas isso ainda não temos. Queria colocar também que a nova lei do terceiro setor, que entrou em vigor esse ano, nós tivemos que fazer inclusive um decreto aí, especificando, regularizando essa lei do marco regulatório. Ela dificultou por demais a doação, não é doação, comodato de áreas públicas, associações, entidades, etc. Então, ela pacificou, por exemplo, a área institucional está proibida, não pode mais ser concedida. E as áreas patrimoniais também criou-se uma dificuldade muito grande, e porque é claro, se não for para usar saúde, educação, assistência social e esporte praticamente, em outras áreas você não pode fazer um comodato. Então, isso criou uma dificuldade muito grande, mas que eu acho que é benéfico para a cidade e para a população. Eu apenas quero fazer justiça, desculpa, Fabiano, só para encerrar esse assunto, o problema dessas áreas que você identifica, isso em toda a cidade. Quando vai pensar que isso é privilégio de Ribeirão. Rio de Janeiro, quando foi fazer Olimpíadas, que eles estavam à procura, não tinha área. De repente fizeram um levantamento, começaram a achar área, toda cidade que for fazer vai encontrar também. Não é um privilégio nosso, não. Ou um desprivilégio. Em relação à dívida ativa da prefeitura, sabe que a capacidade de geração de caixa de curto prazo, se um trabalho bem feito for conduzido na cobrança da dívida ativa, pode trazer um alívio no caixa da prefeitura. Eu quero saber hoje qual o valor da dívida ativa, se o governo tem uma meta em termos percentuais de arrecadação dessa dívida ativa e qual o método, se o método de cobrança é um método inteligente, se abarca um sistema de cobrança por faixas com a respectiva probabilidade de arrecadação, de êxito na arrecadação, porque a gente sabe que uma parte da dívida ativa ela pode se dar como perdida, né? Mas dependendo de um trabalho estratégico que for feito, a gente consegue ter faixas de cobrança com uma probabilidade de êxito na arrecadação muito mais alta. Se a metodologia para se atingir essa meta que eu suponho que deva ter, se ela prevê isso. Obrigado. Fabiano, você sabe que nós fomos procurados por inúmeras empresas. Cada um tem sua forma de cobrança.
Só que isso embute um custo. Para quem está em situação precária, não, mas você tem que investir para receber, eu não tenho dúvida disso. E há uma preocupação nisso. O que nós sabemos é o seguinte, a nossa dívida ativa hoje é 1 bilhão. Grossos, talvez 990, um pouquinho, mas é 1 bilhão. O que nós sabemos que é possível de imediato, você pode até falar assim, mas vocês não fizeram alguma coisa, probabilidade e tal. Não, mas tudo bem. O que nós temos hoje, possibilidade de receber 150 milhões. Podemos fazer sim. Podemos fazer sim. É uma informação importante, vou oficiar. Obrigado. Pessoal, o Maraca, desculpa, né? Maraca, o último inscrito, então. Rapidamente, na verdade, 2 temas foram abordados. O primeiro era a respeito dos grandes devedores, né, que o Fabiano, quando fez a pergunta, o senhor já esclareceu bem o porquê nós não conseguimos receber desses grandes devedores. Isso é uma questão que me deixa muito chateado, porque eu vi o quanto a CPFL deixou publicamente, nós só vamos mexer nos postes da Uninato na hora que nós recebemos, mas ela deve para a prefeitura, isso deixa a gente muito intranquilo aqui. Mas a resposta vem muito a esclarecer. Existe uma demanda judicial e a gente fica com essas pendências. Mas a outra coisa que também já foi falado são das áreas patrimoniais, de que eu acho que tem, só para completar, né, primeiro eu acho importante que nós possamos dispor de alguns patrimônios, até porque a prefeitura não tem condições de cuidar de todos esses patrimônios, também é um custo grande e elevado para a prefeitura, e tem patrimônio que não será utilizado para a prefeitura, mas desde que nós possamos vincular isso a algo que seja positivo à população. O centro administrativo é um exemplo muito bom. Primeiro porque cidades como Campinas, Jundiaí e Sorocaba têm seus centros administrativos há 30 anos. 30 anos, eu conheci alguns desses por conta da comissão de estudo. Se nós fizermos uma conta, se Ribeirão tivesse há 30 anos no centro administrativo, nós teríamos feito uma economia nesses 30 anos de mais de 300 milhões de reais. Isso hoje ajudaria muito a equacionar o caixa da prefeitura. Então, é urgente que isso tem que ser feito, desde que seja vinculado, né, sempre essa venda a alguma benfeitoria. E a outra questão dos imóveis também, o que eu consigo ver, por exemplo, nós recebemos aqui na casa recentemente uma lei permitindo aí o comodato de um imóvel com a LBV. Eu achei muito bom porque era um imóvel que estava se perdendo. Mais um pouquinho nós íamos perder aquele imóvel que é o Pronaica, né? Jornada ampliada, o pessoal chamava ali. E assim como esse imóvel, existem outros imóveis e outras entidades interessadas. Eu acho que a gente precisa de ver se a entidade for séria e houver possibilidade. Eu vi que tem um do SESI que veio para cá, voltou. Inclusive esse do SESI é uma regulamentação que a escola já está lá e funciona muito bem, atende muito bem. Então eu acho que isso também é bem pertinente lembrar, e eu fico feliz que vocês estão contando com essas possibilidades para o próximo ano. Mas só para encerrar, existem algumas questões que me preocupam muito, né? Até por conta da situação financeira da prefeitura hoje, e alguns assuntos que esse ano eu quero acreditar que justamente por conta da situação financeira foram deixados a segundo plano. Eu vou até ilustrar alguns desses assuntos na área da saúde. A UPA Cuiabá e a UPA do Quintino 2. Hoje eu estive na UPA do Quintino 2. Essa UPA era para ter sido entregue, né, Eliseu é presidente da comissão, em 2015. Né, e esse ano nada aconteceu lá. Eu sei que existe problema de contrato, o contrato que não foi renovado, mas não existe nem mesmo apresentado pela secretaria um cronograma de retomada daquele trabalho. Isso me preocupa muito, né? Porque tem dinheiro federal investido ali, tem uma expectativa da população, e isso acontece na Cuiabá também. E o PAC, nós já vamos começar a pagar o PAC, porque fevereiro, né, vence então a carência, e nós não começamos praticamente a utilizar isso. Começou no Antônio Muguinato Munissec, muito timidamente, né? Porque até agora foram gastos pouco mais de 2 milhões ali no Antônio Muguinato Munissec. Então nós já vamos começar a pagar, e mais uma vez, gostaria de isentá-los desse problema, que é um problema que vem se arrastando há muito tempo. Não isentá-los totalmente, nós estamos com 9 meses de governo, a gente precisa de ver isso. Mas eu gostaria que nós pudéssemos criar uma maneira de otimizar essas questões e dar uma resposta para a população, que a gente tem sido muito cobrado dessas coisas. Eu espero
de verdade que essas questões, como a questão das UPAs, nós consigamos aí resolver o ano que vem. Mais uma vez, obrigado, Maraca. Maraca, Fabiano, o Boni esteve aqui, Isaac, Lincoln, Eliseu Rocha, Marim Sampaio, Nelson das Placas, todos aqui com representatividade. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez as visitas, as presenças do Nicanor Lopes, do Manuel, do Toninho. Então está entregue oficialmente a proposta orçamentária de Ribeirão Preto para o ano de 2018. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos.